Essa é a primeira resenha aqui do canal. Eu vou começar a postar mais algumas resenhas, eventualmente, de livros, filmes, séries, coisas que tenham a ver com o mundo do terror e coisas assim. Porque eu sei que tem muita gente que curte esse tema, que gosta muito de ler, de ver filme. Na verdade, são os principal fonte de alimento, né, digamos assim, de quem curte esse assunto. Então hoje eu peguei um livro aqui, que é um dos livros mais diferentes, mais bacanas e bem escritos que eu já li na vida, que foi A Menina Submersa. Não sei se dá pra ver a capa, a iluminação aqui tá refletindo um pouco. Ele é escrito por Caitlin R. Kiernan e é publicado aqui no Brasil pela editora Dark Side Books. Caveirinho, vocês devem conhecer. Enfim. Então vamos falar desse livro. Ele é um pouquinho complicado para fazer uma resenha, porque é uma história bem complexa, é um nível de complexidade psiquiátrica, digamos assim. Não pela narrativa em si, a narrativa é muito bem estruturada, apesar dele não ser um livro, não ter uma sequência linear de raciocínio, mas eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Então ele conta a história da India Morgan Phelps, ou IMP, como ela mesma se chama, uma sigla para o nome dela. E ela está escrevendo, ela já começa o livro falando o seguinte: vou escrever uma história de fantasmas agora. Ela datilografou, eu também datilografei. Então, ao mesmo tempo que ela conta uma história em primeira pessoa, de vez em quando ela insere conversas mentais, digamos assim, que ela tem com ela mesma. E isso acontece por um seguinte motivo, que é o que dá todo o tempero, digamos assim, desse livro, que a Imp, ela tem esquizofrenia e toque. Então, ela é completamente pirada da cabeça, ela tem fluxos de pensamento que ela, às vezes, não consegue controlar, e isso acaba transparecendo para o livro que ela está escrevendo. E a mãe e a avó dela se mataram quando ela era mais jovem, porque elas também eram loucas, então ela tem medo de acabar como a mãe e a avó dela. Mas o livro gira em torno de várias histórias que acabam virando a história da própria Imp. Começa então com ela indo ao museu com a mãe dela, muito tempo atrás, e lá ela encontra a pintura de um pintor chamado Saltonstall, que é essa pintura aqui. E o nome dessa pintura é A Menina Submersa. Alguns fãs fizeram essa pintura na vida real, fãs muito talentosos, diga-se de passagem, e postaram na internet, vou deixar aqui, que na verdade essa pintura e esse pintor são fictícios, são coisas aqui da obra. Então ela vê essa pintura e ela fica completamente fascinada. Ela começa a olhar dentro da pintura e vê que aquilo não é meramente uma pintura de uma garota na beira de um lago. Na verdade, ela acredita que o Saltonstall, que é o pintor, tenha visto algo em um rio que realmente existe aqui na história, que é o rio Blackstone, que ele morava ali por perto. Então ela acredita que esse pintor viu alguma coisa nesse rio que assombrou muito ele. Então a forma que ele conseguiu de tirar isso de dentro dele, essa assombração, esse medo que ele passou lá, foi pintando a menina submersa. Então, numa bela noite, ela tá em casa com a namoradinha dela, que é a Evelyn, e ela decide sair para passear de carro. E no meio de uma rodovia, perto desse rio Blackstone, ela encontra uma mulher no meio da rua, no meio da rodovia também nua e tudo encharcado. E ela decide levar essa mulher para casa para ajudar ela, para dar um banho, dar uma roupa para essa mulher vestir. E a Evelyn, que é a namorada dela, fica indignada, porque como que você pega alguém nua no meio da rua e traz para casa, você poderia ter se machucado. Só que a Imp, ela é muito ingênua, ela é muito, talvez até mesmo pela doença que ela tem, ela é muito impulsiva e ela não pensa muito nesse tipo de coisa. E depois disso, muita coisa estranha começa a acontecer com a Imp. Ela começa a ter sonhos estranhos, ela tem um episódio que ela começa a ficar com uma música da Alice no País das Maravilhas na cabeça, eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. Ela começa a ficar completamente perturbada depois que essa mulher aparece na vida dela. E ela começa a acreditar que a mulher é uma sereia, ou um lobo, ou um fantasma, algo assim. Ela fica muito confusa com tudo isso que começa a acontecer com ela. A doença dela, as doenças dela chegam num nível muito maior, tanto que em alguns capítulos ela perde completamente o controle mental dela.
Então tem alguns capítulos que ela começa a despejar um monte de coisa, desabafar. São capítulos, eu não diria confusos, você tem que ler com atenção e tentar interpretar o que ela está dizendo ali. Só que são poucos capítulos que são intencionalmente escritos assim, para que você consiga sentir a loucura, a confusão mental ali que está se passando na cabeça da Imp. Então, ela começa a escrever esse livro. Então, é um livro em primeira pessoa, como eu disse, e para desabafar, para contar as memórias dela, para contar como que ela enfrenta todos os acontecimentos que vieram junto com a Eva Canning, que é a mulher que ela encontra no meio da rodovia. Então, tem capítulos que são completamente loucos, só que o mais bacana desse livro é que você lê alguma coisa meio aleatória ali que ela escreve, que ela viajou ali, escreveu alguma coisa que estava na cabeça dela, e você acha que é só uma reflexão que ela fez. E um pouquinho lá na frente, algumas páginas depois, você percebe como a autora, como a Caitlin Kiernan, conseguiu amarrar essas histórias, esses acontecimentos, essas frases que aparentemente são soltas e que depois elas ganham um sentido muito intensos na história, a ponto de você mudar completamente a interpretação que você tinha feito daquela frase. Então é um livro muito bem escrito nesse sentido, é muito bem ambientado, muito bem mostrado a forma como essa menina tem os pensamentos dela, como que ela expressa isso. E além disso, ele faz muitas referências a obras famosas e reais, como Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, que é uma das obras mais presentes aqui nesse livro. Ela cita muito. Na verdade, o livro inteiro, ele lembra muito esse tipo de história. É um livro que é construído mais ou menos, inspirado nesse tipo de história. Então é um livro meio surreal, com ideias muito diferentes, ele é escrito de uma forma muito diferente, e ele conta a história dessa menina que é completamente louca, mas que ao mesmo tempo tem uma forma de ver o mundo que é particular dela e que torna a narrativa dela de uma forma tão gostosa e intrigante que você não consegue largar. É uma história muito bacana. Falando agora sobre a edição, ele não é um livro muito grande, é um livro de uma leitura rápida. Ele tem uma edição especial, que é meu sonho de consumo, porque ela é muito bonita. Eu vou deixar a foto em algum lugar aqui, mas vai ficar para uma ocasião em que eu tiver dinheiro para comprar livro que eu já tenho. Mas enfim, essa é a edição original, a primeira edição. Ele tem esse acabamento muito bacana que a Dark Side Books costuma fazer. Então aqui tem a logo, né? Ele, em algumas partes ele é ilustrado com essas histórias. O começo dos capítulos é muito legal porque eles têm insetos desenhados. A libélula é uma figura muito marcante também do livro, por vários motivos. Em algumas páginas tem bichos andando, tem insetos andando no meio da página. No final também, que ele mostra mais ou menos um manuscrito dela, um original dela, todo datilografado. Enfim, é um livro que vale muito a pena, com uma história muito intrigante, muito interessante, que se você puder parar para ler, você não vai se arrepender, porque é uma das histórias mais bacanas que você vai ler na sua vida. Então essa foi a primeira resenha do canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se para você ficar por dentro das atualizações do canal, e deixa aí nos seus comentários se você já leu esse livro, ou alguma sugestão de algum outro livro que você leu e que acha bacana, para eu fazer uma resenha aqui no canal, ok? É isso então, até a próxima. Tchau, tchau.